Paz, Senhor, a todos os combatentes do céu. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilharmos um trecho da palavra de Deus. É como tem nos ensinado o nosso pastor presidente, isolados, mas unidos. Estamos isolados no espaço físico, mas unidos pelo Espírito de Deus. E eu convido você, nesta rápida oportunidade, a ler comigo o capítulo 1 do livro de Daniel. Eu vou ler agora apenas alguns versículos, mas eu peço que você, moço, você, moça, aí na sua casa leia todo o capítulo. É um capítulo curtinho, de uma leitura fácil e agradável, e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Mas agora acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Meus queridos irmãos, esta história é uma história muito rica, muito preciosa. Eu não terei tempo para tratar todos os detalhes aqui com vocês, mas eu tenho certeza que à medida que formos falando, o Espírito Santo vai acrescentar ao coração de vocês. E aqui lemos a história de Daniel. Daniel era um jovem que, segundo contam os historiadores, neste período em que ele estava na terra de Israel, mas foi levado como escravo para a terra da Babilônia, ele tinha aproximadamente entre 14 a 18 anos de idade. Veja, ele tinha a sua idade, ele tinha o mesmo período de vida que você tem. E nessa fase de tantas transformações e de tantas dúvidas, foi que Daniel experimentou o maior desafio de sua vida: ser tirado do convívio dos seus pais, ser tirado de junto da sua parentela, dos seus amigos, para ser levado como escravo para uma terra estranha. Então, a palavra de Deus nos conta que Nabucodonosor, o grande imperador, o rei da Babilônia, leva Daniel para a sua terra e para o seu palácio. E lá Nabucodonosor tinha um plano preparado para mudar a mente de Daniel. Nabucodonosor tinha um plano para aquele rapaz, querendo destruir o plano que Deus tinha. Então Nabucodonosor decreta o seguinte, que Daniel e todos aqueles jovens que haviam sido escolhidos a dedo, por assim dizer, para estarem no seu palácio, deveriam se alimentar da comida que Nabucodonosor se alimentava. Parecia um privilégio tremendo, parecia uma oportunidade única, singular, de comer da comida do rei. Mas aquela comida era uma comida condenada pela palavra de Deus. E Daniel, ouça bem o que eu vou dizer, Daniel, que estava longe do seu pai, longe da sua mãe, estava longe do sacerdote, que era o pastor daquele tempo, longe dos seus amigos de igreja, me permita usar essa expressão, que estava longe dos seus conhecidos, não tinha ninguém para vigiá-lo. Diz a palavra de Deus no versículo que lemos, que ele assentou no seu coração um firme propósito, ou seja, um propósito que nada nem ninguém ia tirar do seu coração.
o propósito de não desagradar a Deus, o propósito de não entristecer o Espírito Santo, o propósito de não comer da comida do rei. Porém, havia um desafio, porque a ordem do rei já estava dada. E Deus deu uma estratégia tremenda para Daniel. Daniel conseguiu fazer amizade com o encarregado de toda aquela juventude, de todo aquele grupo de adolescentes que Nabucodonosor havia levado para o seu palácio. E Daniel disse para ele: olha, faz o seguinte, me livra de comer a comida do rei e me dá apenas a comer legumes e para beber água. E aquele encarregado disse o seguinte: olha, se eu fizer isso, daqui a uns dias você vai estar magrinho, você vai estar fraco, você vai estar com uma aparência terrível. E o rei, quando vir, vai se assustar. E Daniel disse o seguinte: então vamos fazer um acordo. Você faz um teste comigo por 10 dias. E no fim desses 10 dias, me compara com todos os demais jovens que comerem da comida que o rei está oferecendo. E vocês sabem o que foi que aconteceu? Ao final daqueles 10 dias, glória a Jesus, no final daquele teste, Daniel, que estava comendo legumes e verdura, foi achado mais forte, mais robusto, mais saudável, com uma aparência e um semblante melhor do que todos os jovens que aceitaram se contaminar. Glória a Deus. Nesta rápida meditação, eu gostaria que você compreendesse que não importam os desafios que você esteja passando na sua adolescência, não importa as ofertas que o sistema do mundo esteja colocando diante de ti, você deve assumir um compromisso com Deus de não se contaminar. Um compromisso de ser fiel a Deus, aconteça o que acontecer. E pode ter certeza, quando surgir o momento e que você olhar a sua vida e a vida daqueles que estavam ao seu lado, mas que não seguiram o mesmo propósito, pode ter 100% de certeza, a sua vida vai estar melhor. Que Deus, através do Espírito Santo, dirija você, moço, você, moça, a assumir este compromisso. Neste tempo de isolamento, neste tempo onde as oportunidades, especialmente na internet, são muitas, assuma o compromisso de não se contaminar e Deus vai honrar a tua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor.